Bom dia. Nunca saberemos tudo, não é verdade? Há sempre alguma coisa que ignoramos. Por exemplo, não sabemos se a passagem de hoje foi escrita por Marcos ou se foi acrescentada mais tarde para suprir a falta de uma terminação adequada. Talvez se tenha perdido a última parte do texto original, a partir do verso 8. Então alguém bem intencionado redigiu a terminação que aparece na nossa Bíblia. Mas quando essa adição ocorreu, já circulavam várias cópias que terminavam no versículo 8. É por isso que há manuscritos de Marcos com terminações diferentes. Será que se perdeu mesmo a secção final de Marcos? Ou ele deixou o seu evangelho inacabado? Ou acabava mesmo no versículo 8? Nunca teremos uma resposta definitiva. Certo é que Deus permitiu que os textos de que João Ferreira de Almeida dispunha tinham a terminação mais longa, até o versículo 20. Resta-nos estudar a passagem e ver se ela está de acordo com a Bíblia em geral e com o resto deste Evangelho em particular. Eu sei que este assunto não é tratado com frequência nem em muitos lugares, mas nós não podemos esconder nada a ninguém, nem aos crentes, nem aos que não são crentes. Há dificuldades, por vezes, com certos aspectos do texto. E este é um. Diminui isso a palavra de Deus? De forma nenhuma. A minha fé não é minimamente afetada, ou não foi. Eu, quando me converti, não sabia destes pormenores. Quando eu vim a saber isto, a minha fé não foi afetada nem 1/1000 de milímetro, quando consigo medir aqui. 1/1000. Não foi. Nem deve ser. Por isso, a apresentação desta mensagem não é com o objetivo de lançar dúvidas na nossa mente, muito longe de mim pensar isso. Também não é para fazer de nós expertos na matéria, eruditos, porque, como verão pela análise que vamos fazer, não é nenhum estudo profundo, nenhum trabalho académico. Isso não é para aqui, isso será tratado pelos entendidos lá no fórum correto, no fórum certo. Mas é bom nós termos isto presente. Até porque podem aparecer pessoas que sabem disto, que não são crentes e sabem destes pormenores, e vêm ter com os crentes e falam: olha, tu sabias que... Ele diz: não, nem pensar. O crente diz logo: nem pensar. Nem pensar não, por acaso até é assim. Mas nós teremos uma resposta para dar se estivermos preparados. Portanto, o não estar preparado, o esconder alguma coisa, ou pôr alguma coisa atrás, por baixo do tapete, ou mandar para trás do armário, não resulta, meus amados irmãos. Não resulta. Os crentes devem ser as pessoas mais bem esclarecidas em relação a tudo o que é relacionado com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Ela é o nosso manual. É o manual de instruções do ser humano, não é? Um aparelho, um eletrodoméstico ou um automóvel traz consigo um manual de instruções. E este é o manual de instruções do ser humano. Claro que muitos não reconhecem isso. Muitos não sabem que é, nem admitem que seja. O problema é deles. Não deixa de ser. O que aqui está não deixa de ser o manual de instruções para o bom funcionamento do homem, como um ser que é um ser espiritual, que é um ser também moral e social e portanto, com sentimentos, e também físico. Está aqui tudo para o homem. Mas vamos ler, então,
o texto. Marcos 16, 9 a 20. Portanto, a parte final, aquela secção final de Marcos. Olhem, eu vou ler o versículo 8 também, que já analisámos há 8 dias, mas para vermos depois se era de alguma forma compreensível terminar desta assim. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Se terminasse aqui, não vou fazer comentários. Cada um fará os comentários para si mesmo. Está bem? Se terminasse aqui, cada um foi para a sua casa e pronto, acabou. Acabou. Não é? Então, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Eu dei a esta meditação o título Inacabado. É um evangelho inacabado? E as divisões podem ser de várias maneiras. Eu achei que era lógico dividir em 3 secções. A primeira é: Jesus aparece ressuscitado e os discípulos não creem. Ou, dando-lhe um outro título para esta secção, seria: Jesus vive e dissipa a incredulidade dos céus, aqueles que lhe pertencem. Segunda, Jesus dá instrução aos discípulos. Ou Jesus vive e capacita os seus para a obra. Era outro título para a segunda secção. E depois, terceira, desenvolvimento da igreja após a ascensão de Jesus. Ou Jesus vive e coopera com os seus, confirmando a palavra. Jesus vive e coopera com os seus. Então, vamos ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento do nosso esboço.
Jesus aparece ressuscitado aos discípulos e os discípulos não creem, ou Jesus vive e dissipa a incredulidade dos seus. Então Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena, como diz aqui no versículo 9. Será que se este conjunto de versículos do 9 ao 20, se for uma adição de alguém que não Marcos, será que isto que aqui foi acrescentado vai contra outros livros da Bíblia, outras passagens que digam o contrário disto? Não, pelo contrário. Deixa eu passar aqui 2 vezes a palavra contrário, não é? Ao invés disto, nós podemos ver em Mateus, capítulo 28, os primeiros 10 versículos. Nós não vamos poder estar a ler estas passagens todas, não é? Também não é um estudo bíblico propriamente, e eu tenho todo o gosto de disponibilizar na nossa rede social do WhatsApp ou noutras, depois a mensagem. Claro que ela não é completa, isto que eu digo está no áudio depois, está bem? Porque eu não escrevo tudo aquilo que digo, que depois prego aqui. Então, em Mateus capítulo 28, os primeiros 10 versículos falam realmente desta realidade, de que aquelas mulheres que seguiam Jesus desde Galileia e que assistiram à crucificação do Senhor Jesus e que assistiram também à forma como José de Arimateia desceu o corpo, o envolveu num lençol que tinha comprado novo, portanto um lençol novo que havia comprado, e depois o levou para o sepulcro novo, no qual ainda nenhum cadáver tinha sido depositado, e o pôs ali, e rolou a pedra, e selou, não, ele não selou, ele só rodou a pedra, depois a Pilatos é que mandou selar a pedra lá com o seu sinete, a sua marca. Mas elas viram o lugar e no primeiro dia da semana, portanto no domingo de manhã muito cedo, elas foram lá ao sepulcro. Iam para quê? Para ungir o corpo do Senhor. Iam para ungir, para pôr ungüentos, para pôr incenso, mirra, todas aquelas substâncias que permitem que um corpo não entre em decomposição facilmente, etc. Era para isso que elas iam. Então isso está lá em Mateus 28, versículos 1 a 10, não vamos ler. João, capítulo 20, versículos 11 a 18, está lá também. Irmãos, não vamos ler. Quem quiser depois lê em casa. Ele aparece a Maria Madalena. Portanto, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, diz aqui. E tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, isto é dito também nos outros evangelhos, não é só aqui. Portanto, se isto é um acrescento, não vai contra aquilo que é dito. Não foi no sábado que ressuscitou, não foi na segunda-feira. Foi mesmo no domingo, no primeiro dia da semana. Está aqui. Apareceu primeiramente a Maria Madalena. Sim, primeiro foram as mulheres ao sepulcro. Não foi Pedro, não foi João. Esses só lá foram depois que souberam, depois que ela comunicou. Então depois correram, como diz João. E o outro discípulo a quem Jesus amava correu mais depressa e chegou primeiro que Pedro. Mas por uma questão até de respeito, esperou que Pedro chegasse. E depois então Pedro entrou, ele entrou também e confirmou que não estava ali o corpo de Jesus. Confirmou como estava o lençol, como estava a toalha que tapava o seu rosto, etc. Tudo isso eles confirmaram e ele disse, e creu, João creu, não é? Portanto, aquilo que é afirmado aqui, nesta secção final de Marcos, não é nada que não esteja noutros evangelhos. Inclusivamente aqui diz que Jesus tinha expulsado antes, não é? Antes,
quando conheceu Maria Madalena, quando Maria Madalena se abeirou de Jesus pela primeira vez, ele tinha expulsado dela 7 demónios. Isto está em Lucas 8:2. Em Lucas 8:2 diz lá isto. E depois Maria Madalena anuncia a ressurreição de Jesus aos discípulos. Ela vai e anuncia aos discípulos. Como diz aqui no versículo 10. Ela partiu para junto dos discípulos, ela anunciou-lhes que Jesus estava vivo, eles estavam tristes e chorando. Isto está também, ou ela ter ido dizer isto, está em Mateus 28, 7-10. Aquela parte final da passagem que eu já referi, aqueles 4 versículos finais daquela passagem, 7-10, dizem isto, que ela que foi e anunciou-lhes. Mas eles não creram, não é? Eles não creram. Então os discípulos, ouvindo, diz o 11, ouvindo não creram. Será que Marcos era assim? Ou alguém que escreveu, em vez de Marcos, acrescentou aqui uma coisa? Será que os discípulos creram logo? Não. Lucas confirma isto, não é? Lucas 24, os versículos 9 até 11, dizem exatamente a mesma coisa e depois continua nos versículos 22 a 24, deste capítulo 24 de Lucas. Então eles, ouvindo, não creram. Não creram. E mantiveram-se fechados lá dentro daquele cenáculo com medo dos judeus. Mantiveram-se lá. Depois diz o verso 12 que Jesus aparece a dois quê? A dois dos discípulos. A dois que iam a caminho do campo, iam para o campo. Versículos 12 e 13, não é? Dizem isto. Nós podemos encontrar este assunto, este episódio de Jesus a aparecer a estes dois em Lucas 24, 13 até 35. É longo, porque Jesus abeira-se deles, eles vão pelo caminho e vão falando, e ele chega junto a eles e diz: que palavras são essas que entre vós trocais? E eles dizem: não sabes aquilo que aconteceu. Onde? Em Jerusalém. Então és tu apenas viajante aqui, peregrino em Jerusalém, não sabes? Aquilo que se refere a Jesus de Nazareno, e nós que pensávamos. Então depois há aquele diálogo, Jesus fala com eles e anuncia-lhes que o Cristo tinha que morrer, etc. E vai com eles e entra em casa. Quem eram estes? Eram os discípulos que iam para... Aqui não diz qual era a aldeia, mas era a aldeia de Imaús, que distava 60 estádios de Jerusalém. Portanto, era relativamente perto, uma aldeia no campo, portanto no campo, fora da cidade, uma aldeia isolada, chamada Imaús. Isto está lá em Lucas, vemos isto em Lucas 24, 13, está lá a referir que é Imaús. Eles dois iam para Imaús, iam-se afastar, e depois eles reconhecem-no, quando ele dá graças e parte o pão, eles reconhecem-no, reconhecem que é o Senhor Jesus, ele desaparece. E o que é que eles fazem? Continuam a descrer? Continuam incrédulos? Não. Eles imediatamente regressam a Jerusalém. Fazem o caminho inverso. Não é? Eles voltam. Portanto, Jesus manifestou-se de outra forma a eles, porque eles não o reconheceram inicialmente. É verdade que sim. E depois eles voltam a Jerusalém e anunciam aos outros, mas nem assim creram. Eles nem assim creram. Muitos deles nem assim creram, não é? Estes discípulos de Imaús. E sabemos que há um que não esteve ali, chamado Tomé, que não esteve ali depois, nessa noite não estava lá, que não ouviu estes dois, que não tinha ouvido sequer, se calhar não ouviu também Maria Madalena logo de manhã, etc. E que também não estava agora aqui com eles quando Jesus, nesse mesmo dia, entrou na casa, não é? Que era quem? Tomé. Tomé só passado 8 dias.
é que teve conhecimento, isto é, teve motivos para crer que Jesus efetivamente tinha ressuscitado. Como então diz aqui, finalmente apareceu aos 11, diz o versículo 14. Estando eles sentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já o tinham visto ressuscitado. Então, isto não é nenhuma invenção, isto não vai contra o que está escrito noutros lugares, isto está em Lucas, por exemplo, 24, 36 a 49. Está lá isto, não é? Jesus aparece no meio deles, diz-lhes, eles ficam apavorados, mas ele, vede, sou eu, não há um espírito. Eles pensavam que ia um fantasma, não é? Põe aqui, vede, apalpai-me, vede, põe aqui a vossa mão no meu peito, põe aqui nas minhas mãos, nos meus pés, vede que sou eu mesmo. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui alguma coisa que comer? E comeu com eles, comeu ali à vista deles. E eles viram que realmente era ele. Então esta primeira parte, Jesus aparece ressuscitado e os seus discípulos não creem, Jesus vive e dissipa a incredulidade dos seus. Isto é uma realidade. Ele faz isto connosco. Quando temos dúvidas, quem é que nos pode tirar as dúvidas, irmãos? Não é? É verdade que é bom darmos crédito àqueles que de boa fé e de forma fundamentada nos dizem que não podemos crer a todo o Espírito, não é? Não podemos crer em tudo o que nos dizem. Pode vir alguém até que se diz crente e diz, eu recebi do Senhor isto ou aquilo outro. Ei, para lá. Se não falarem de acordo com esta palavra, não verão a alva. Tem que falar de acordo com o que está aqui. A palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é verdade. Então não podemos crer, nem devemos crer em todo o Espírito, em tudo aquilo que nos possam dizer. Mas aqueles que nós reconhecemos que têm idoneidade e que estão a falar de acordo com a palavra, devemos reconhecer. Aquilo que está escrito é realmente a verdade. E aqueles que falam, se falarem de acordo com esta verdade, devemos crer. Devemos crer. Por isso, irmãos, este é o apelo que eu faço. É que nós creiamos na palavra de Deus. Que creiamos naqueles que falam da parte de Deus. Que provemos se aquilo que é dito é certo ou errado, como estamos a fazer nesta manhã, acerca desta passagem, desta secção, versículos 9 até 20, do capítulo 16, estamos aqui a analisar e a ver, não é? Temos que ser como os crentes de Bereia. Os de Bereia não disseram logo não aceitamos ir embora, mas também não aceitaram tudo de qualquer maneira. O que é que eles fizeram? Foram ver nas escrituras que tinham, porque só tinham até aqui, não é? Só tinham até aqui a Malaquias, no caso deles até segundo o livro de Crónicas, porque a ordem não é a nossa, e o Velho Testamento hebraico acaba no segundo livro das Crónicas. Malaquias está na parte dos profetas, mais numa secção mais atrás, mas está lá tudo, os 39 livros estão lá, e esses 39 livros serviram aos judeus sinceros para ver se aquilo que era dito em relação a Jesus Nazareno era ou não era verdade. Se podia ou não podia ter acontecido, ou vir a acontecer. Aqueles que não tinham preconceitos religiosos, aqueles que não tinham ideias já pré-formadas, pré-estabelecidas, preconceitos sobre o que o Messias seria e faria. Para esses foi uma desilusão, porque afinal ele não era o Messias guerreiro que eles queriam. Ele deixou-se matar, diziam eles, mas ele não se deixou matar. Eles mataram-no sem dúvida, mas cumprindo
aquilo que estava determinado por Deus, não é? Aquilo que estava determinado por Deus, porque o Cristo tinha que padecer, Cristo tinha que morrer. Portanto, irmãos, o grande desafio para nós é qualquer dificuldade com o texto, por qualquer motivo, por tradução, por causa da tradução. A tradução é sempre uma tradução. Não há nada que chegue a nós podermos ver como está nas línguas originais e analisarmos e vermos. Para isso temos que ter conhecimento dessas línguas. Ou então termos uma tradução na qual possamos confiar. Uma boa tradução. Não é uma paráfrase. Não, eu não estou a falar de paráfrases. Porque aí eu às vezes ouço ler, até mesmo aqui, passagens que aquilo já é uma paráfrase. Que isto é, está feita uma interpretação e não é propriamente uma tradução o mais literal possível, mas compreensível. Já tem ali já é muito interpretativa. E a tradução não deve ser isso. Não deve ter lá as opiniões do tradutor. Isso são paráfrases. E as paráfrases, por favor, lá em casa nós temos muitas bíblias, muitas traduções, muitas versões em português e em várias línguas, mas essas são para ficar lá, não é? Aqui, bom seria que todos até lêssemos pela mesma. É por isso que nós muitas vezes até evitamos o ler em conjunto. Olha, nós nas reuniões de Gideões lemos sempre pelo menos um versículo, às vezes são mais, 2 versículos, em conjunto. Porquê? Porque estamos todos a ler pelo Novo Testamento dos Gideões, que é igual para todos, temos todos. E aí podemos ler todos igual. Pois é. Então, creiamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele lançou-lhes em rosto, ele mostrou-lhes que, quando disse, apalpai e vede, sou eu, não tenhais medo, que é isso, ainda não acreditastes naqueles que me viram ressuscitado e agora continuais a olhar para mim aterrorizados, pensando que eu sou um fantasma, que é isso, crede. A fé é fundamental. Sem fé, nunca chegaremos a lado nenhum. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isto é, Ele responde àquele que o busca. Buscai-me e achar-me-eis. Buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isto é, tem que haver sinceridade de coração quando se busca a Deus. Sem duvidar, mas com certeza, com fé. É isto que é preciso. E realmente os discípulos estavam muito temerosos, com as portas fechadas por causa dos judeus, porque não acreditavam que Jesus estivesse vivo. Se eles tivessem a certeza que Jesus estava vivo, eles teriam outro tipo de atitude. E assim é connosco também. Quando a nossa fé, ou se a nossa fé naufragar, quando nós estamos com dúvidas, tudo depois já parece tudo é um obstáculo. Tudo é um caminhão, não é? Atravessado na nossa porta estreitinha pela qual nós saímos. Olha, puseram aqui um caminhão do lixo, o caminhão do lixo que é assim grande, encostado mesmo à minha porta, como é que eu agora saio? Tudo é um obstáculo. Quando nós duvidamos. Ai daquele que duvida, não é? Como diz a palavra de Deus. Ai daquele que duvida. Vamos à segunda parte. Deus dá instrução aos discípulos, ou este Jesus que vive, ele capacita, ele equipa os seus para eles poderem desenvolver a obra para a qual ele os chamou. Ele, quando disse, vinde e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, até aqui, pouco tinham pescado, deste ponto de vista. Tinham pescado muito peixe, não é? Mas pescadores de homens ainda não eram propriamente. Tinham ido, tinham feito uns milagres e tal, umas coisas, quando foram de 2 em 2 e anunciaram o reino. Mas pregar o Evangelho agora
e ver resultados ainda não estava a acontecer. Ia acontecer depois no dia de Pentecostes em grande escala e depois passado uns dias mais ainda, 5.000, 3.000, 5.000, aquilo era realmente maravilhoso. Olha, se nós tínhamos assim uma campanha evangelística aqui em Pardelhó, também não podiam ser 5.000, porque aqui não há assim tantas pessoas, não é? Ou, se houver, muitas delas também são crianças ainda, ou algumas, não são muitas não, por acaso são poucas, mas era bom que nós conseguíssemos assim, hoje em dia, e Deus quer salvar, mas os corações estão endurecidos. Então, Deus dá instruções aos seus discípulos. Vamos vê-lo então a equipar os seus para a obra. Ele manda-os ir por todo o mundo. Isto é uma novidade? Isto só está aqui em Marcos, nesta secção? Não está aqui a ser dito nada que não esteja, por exemplo, em Mateus. Mateus, no fim, no último capítulo de Mateus, no 28, não é? O que é que diz? Ide por todo o mundo, não é? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Foi isto que foi lá dito no versículo 19, nem precisávamos de dizer o 20, mas foi assim que foi dito por Jesus lá. Então, está em Mateus. Então, esta secção, começamos já vamos a meio, e começamos a ver que ela não altera nada, não vai contra aquilo que foi dito nos outros evangelhos e na Bíblia em geral, como veremos ainda um pouco mais à frente. Então ele manda-os ir pregar o evangelho a toda a criatura. E aqui, a toda a criatura, se calhar esta passagem vamos ler. Colossenses 1:23. O próprio Paulo fala disto, que o evangelho era para pregar a toda a criatura. Estava a ser pregado a toda a criatura. Quem lê? Como é que eu disse? 1:23, não foi? De Colossenses. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, nesta altura, o Evangelho já se tinha espalhado. E isto como consequência desta ordem que Jesus deu, e que está em Mateus, e que está aqui também em Marcos, de ide por todo o mundo. Era para chegar a todo o mundo. Chegou aqui, chegou a Portugal, não é? No outro ponto, no outro extremo da Europa. E chegou cá, o Evangelho chegou cá, não é? Chegou cá. Até em várias levas, digamos assim, não é? Em várias levas. Não foi logo, não foi no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, mas foi avançando por aí fora, até chegar aqui também. Também aqui chegou às ilhas mais distantes, chegou à Islândia. Na Islândia há muitos crentes, é a Islândia, não é? Está na Groenlândia, está do outro lado, um pouco mais ao lado, não é? Do outro lado, a Groenlândia também é lá em cima, bastante lá em cima, e bastante para noroeste daqui. Mas depois temos o Canadá, logo um bocadinho abaixo, e Estados Unidos, e depois por ali abaixo, a América toda, até a América do Sul, etc. E do outro lado, não é? Do outro lado do mundo, digamos, no Extremo Oriente, chegou à Austrália, à Nova Zelândia, não é? Às Ilhas Salomão, todas essas ilhas, esses territórios espalhados no Pacífico, no Índico, no Atlântico, no Ártico, tem todo lado, e já agora também no Antártico, não é? Lá no Sul, não sei se há crentes na Antártida,
mas não sei se há, mas é capaz de haver, lá naquelas missões científicas que lá estão. Pois é, pregar o Evangelho a toda a criatura. Portanto, de acordo com o objetivo do Senhor, de acordo com aquilo que Ele tinha realmente em vista, que era que a boa nova não era só para o judeu, porque o Evangelho é o poder de Deus, não é? Como nós sabemos em Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. O grego ali aparece como o gentio, não é? Aquele que faz parte das nações, as nações. Portanto, a começar aí, uma das primeiras portas a abrir-se foi realmente ali na Grécia e depois por aí fora. Pois é, o objetivo. Quem crer e for batizado será salvo. Versículo 16. Não está aqui a ser dito nada que não esteja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38 e 39. Está lá, é exatamente isto, não é? Que faremos, irmãos? Perguntam eles, depois de ouvir aquela pregação de Pedro. Ele diz: olha, crede em Jesus Cristo e sereis salvos. E batizai-vos para remissão dos vossos pecados. Claro que isto agora aqui carecia de um estudo bíblico para aprofundarmos esse aspecto. O batismo salva? Não, o batismo não salva ninguém. Há muita gente batizada que está perdida. Não salva ninguém, meus amados irmãos. O batismo não salva ninguém. Agora, o que acontece é que naquela altura o batismo e a conversão não eram duas coisas muito distantes uma da outra no tempo, como hoje acontece. Uma pessoa converte-se aqui, hoje, e nós depois falamos com outras igrejas, ou há uma data já marcada. Olha, no verão vais-te batizar porque agora está a água muito fria e nós também não queremos que tu te constipes. Às vezes, deixar passar, não é brincadeira, mas às vezes é um bocado isto. Não é? Porque naquele tempo as pessoas, fosse inverno, fosse verão, converteu-se naquele instante, era batizado logo a seguir, desde que houvesse água. Tinha que ser num sítio onde houvesse água. Havia água corrente, era batizado lá imediatamente. O eunuco, não é? Filipe não o batizou logo. Aliás, o eunuco foi esclarecido ali por ele, naquele bocadinho em que foram os dois lá naquela carruagem, e ele diz: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E o que é que lhe disse Filipe? É lícito, se queres de todo o coração. E batizou, e desapareceu. Ele nunca mais viu o Filipe, e foi para a sua terra, continuou a sua viagem para a sua terra, feliz no Senhor, crente. Levou para lá o Evangelho para a Etiópia. Já viram? Aquele homem levou o Evangelho para a Etiópia. Maravilha. Que maravilha. Quem não crer será condenado. Então não é isto que está lá? E a condenação é esta, não é? Não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Não creram. Não deram crédito à pregação, como já dizia, como já profetizava Isaías. Não deram crédito à pregação. Quer dizer, não creram. Esses são condenados, como é lógico. E depois, Jesus manda-os ir por todo o mundo e indica um conjunto de sinais que seguem os que crerem. Seguirão os que crerem. E nós temos que ver que o Evangelho era algo que era uma novidade. Era algo novo. O judaísmo já era conhecido e as outras religiões que havia no Império Romano, fossem de origem grega ou de origem até romana, todas essas religiões orientais e tudo isso era conhecido. Mas agora o que aparecia era uma nova fé, a que eles chamavam caminho, o caminho, não é? Que precisava de ser apresentado com credibilidade, tinha que ter algumas credenciais.
um embaixador vem para Portugal e ele representa o seu país, mas ele, para ser reconhecido como embaixador, ele tem que apresentar credenciais. São-lhe enviadas credenciais. E então, o Evangelho no início também foi necessário ter credenciais. E num lugar qualquer do mundo, onde o Espírito Santo entenda, não sou eu que decido se há ou não há, se vai haver ou não vai haver, não sou eu que digo que não, e não és tu que diz que sim, sempre e quando e tal, e não sei o quê, e é fé, e não tem fé. Não, esquece isso. É o Espírito Santo que decide. Se for necessário que aqueles que estão a ouvir o Evangelho pela primeira vez precisem de um sinal, de uma prova, precisem de ver credenciais, não tenho dúvidas que o Espírito Santo vai operar no sentido dessas credenciais lhes serem apresentadas a essas pessoas, a esse povo, a essa etnia, a esse grupo, seja quem for. Vai apresentar, sem dúvida nenhuma. Então o que é que ele diz? No meu nome expulsarão demónios. Isto está de acordo com o que se encontra em Atos 5, 16, 8, 7, 16, 18, 19, 12, etc, etc. Falarão novas línguas. Isso está também em Atos 2, 1 ao 11, em que ali, se nós agora fôssemos analisar essa passagem de Atos, víamos ali 14 línguas que foram faladas. Contei. E de para casa, lê de Atos 2, só do 1 ao 11, e vê do número de línguas que foram ali faladas, pregando o Evangelho àquelas pessoas que estavam ali por ocasião da Páscoa e que também vinham por causa de Pentecostes, que iam estar ali, e que eram de várias partes do Império Romano e que falavam línguas diferentes, 14 etnias, e todos ouviram a pregação do Evangelho na sua própria língua. Portanto, isto foi feito. Pegarão em serpentes e nada lhe acontecerá, não é? Porque não diz mais nada, depois passa para, se beberem alguma coisa mortífera, não sofrerão dano algum. Pronto, não sofrerão dano algum também se pegarem em serpentes. Isto aconteceu, irmãos. Onde? Esta das serpentes, Atos 28, 3 a 6. Quando Paulo, a caminho de Roma, naufragou lá naquele barco, aquele barco que se afundou, que bateu nas rochas, etc., eles depois foram recolhidos na ilha de Malta. E foram recolhidos ali, e chovia, estava uma tempestade grande, e foram recolhidos, enxugaram as roupas a uma fogueira, e a certa altura, para ativar a fogueira, para que a fogueira não se apagasse, era preciso alimentá-la, não é? E Paulo foi lá buscar um braçado de vides para pôr na fogueira. Aquelas vides tinham lá escondida uma víbora. E ela ficou pendurada na mão de Paulo. Eles pensavam que ele ia morrer, porque era venenosa, como é lógico, como nós sabemos. Não lhe aconteceu nada. Está aqui. Isto tem Marcos, não é nada que não tenha acontecido, tem Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Não é? 3 a 6. Se beberem alguma coisa mortífera, não sofrerão dano algum. Isto não está registado em nenhuma passagem das Escrituras, mas há escritos dos pais da Igreja que, portanto, a história da Igreja tem relatos de crentes que passaram por estas situações, em que beberam alguma coisa mortífera e não lhes aconteceu nada. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E temos isso em Atos 3, 2 a 8, 14, 8 a 10, 19, 12, etc. Até a ressurreição, quanto mais o curar o coxo lá à porta do templo, não é? Ressuscitar Tabita, etc. Todas essas coisas eles fizeram. Portanto, vemos até aqui, até ao fim desta segunda parte, de que nada é dito que não esteja conforme as Escrituras.
E agora o desenvolvimento da igreja, não é? Após a ascensão do Senhor. Até Jesus ascende ao céu, vivo, Jesus vivo, coopera. Porque diz aqui que coopera com os seus, cooperando e confirmando a palavra. Então, Jesus, depois de lhes ter falado, diz 19a, foi recebido no céu, é isto. Isto está nas Escrituras. E assentou-se à direita de Deus. Isto já foi dito no capítulo 14, verso 62, Filipenses 2:9, Salmo 110:1, Lucas 24:50, 51, Atos dos Apóstolos 19:1, 9-11, 2, 33-36. Tantas passagens, não é? Jesus está sentado à direita de Deus. Portanto, não acrescenta nada que não seja bíblico. Os discípulos cumprem as ordens de Jesus. E diz, partiram, eles então partiram e pregaram por todas as partes. Pronto, a história da igreja mostra isso. Eles chegaram a Corinto, eles chegaram àquelas cidades todas da Ásia Menor, a Éfeso, não é? A Colossos, a Laodiceia, tantos lá, vieram até a Europa, estiveram na cidade de Filipos, e depois daí para a frente, não é? O Evangelho chegou até nós. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Atos 4, 29 e 30 também mostra isto. Está em Atos 4. Em Hebreus 2, 3 e 4. Em 2 Coríntios 12, 12. Em Romanos 15, 18 e 19. Quer dizer, tudo isto está nas Escrituras. Então, esta secção, irmãos, seja ela original, escrita, embora o estilo não seja exatamente igual ao daquilo que foi escrito anteriormente, é outro estilo de grego, outro estilo de escrita, usando vocábulos que não estão, também palavras que não estão no resto do Evangelho, outras palavras diferentes, mas não é por aí. É uma passagem que está de acordo com todas as passagens das Escrituras, não é? Com todas as passagens das Escrituras. Então, em conclusão, irmãos, é verdade que a passagem de Marcos 16, 9 a 20 não se encontra em vários manuscritos antigos importantes. Também é verdade que há 4 terminações diferentes de Marcos, sendo 2 breves e 2 longas. Uma destas, das longas, é a que está na nossa tradução de João Ferreira de Almeida. É igualmente verdade que o estilo literário desta secção do Evangelho de Marcos é diferente do estilo do resto do livro. Mesmo que estes versículos não tenham sido escritos por Marcos, acabamos de ver que tudo o que eles afirmam está noutros livros da Bíblia. Nada é dito ali que seja antibíblico. Antes, a história da Igreja confirma os relatos e os sinais descritos nos versículos 9 até 20. Não é? Acabamos de ver. Devemos ter absoluta confiança na palavra de Deus. Questões literárias não podem abalar a nossa fé. Alguns tropeçam em pormenores insignificantes, como a existência de 4 evangelhos. Olha, há 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Há pessoas, descrentes, não é? Ateus, que tropeçam neste facto. Então, se o evangelho é um, porque é que há 4? E tal, e depois um diz assim, e o outro... Pois, são 4 relatos diferentes. São 4 relatos diferentes, sem dúvida. Então, pormenores insignificantes, como a existência de 4 evangelhos que contam o ministério de Jesus com ênfases diferentes. Mas o que é importante é que não há contradição entre eles. O evangelho é tão importante que Deus decidiu que teríamos 4 versões para melhor compreendermos o que é e como funciona. Olha, explico-te desta maneira
Não entendeste? Vou-te explicar desta, ainda te vou explicar desta, ainda te vou explicar também daquela maneira. E agora, percebes? Nós, como professores, muitas vezes tínhamos que fazer assim. O aluno não percebia daquela maneira, nós tínhamos que sair dali do problema. O aluno é que tinha que ficar a saber. Outro método, outra abordagem, outro exemplo. E os evangelhos são assim. O Espírito Santo inspirou os escritores, os evangelistas, para eles escreverem, dando ênfase a aspectos diferentes do ministério do Senhor Jesus. É assim. Então, mesmo que estes versículos não tenham sido escritos por Marcos, acabamos de ver que tudo o que eles afirmam está noutros livros da Bíblia. Nada é dito que seja antibíblico. Antes, a história da Igreja confirma os relatos e os sinais descritos nos versículos 9 a 20. Devemos ter absoluta confiança na palavra de Deus. Eu já li isto, que eu normalmente as conclusões e coisas assim, a introdução, eu escrevo. Então, íamos aqui para compreendermos melhor o Evangelho, o que é e como funciona. O diabo sempre irá levantar dúvidas na nossa mente. Sempre. Para que não creiamos na palavra de Deus. Ele continua a usar o estratagema que usou com Eva. Sabem qual foi? Foi assim que Deus disse? Pergunta ele. Não devemos alimentar nenhuma espécie de diálogo com o inimigo. Nenhuma. A única resposta eficaz é: está escrito. Não foi o que Jesus fez com ele? Está escrito. Confiemos sem reservas na palavra de Deus. Ela é a verdade. Amém. Com esta mensagem, chegamos ao fim da série O Servo é o Filho de Deus, a qual desenvolvemos ao longo de 14 meses e meio no Evangelho de Marcos. Não se tratou de seguir a história de Jesus narrada por Marcos. Muito mais do que isso, acompanhamos o trabalho incessante e dedicado do servo de Deus. Olhem, trabalho incessante e dedicado até ao próprio sacrifício, até ao sacrifício da sua própria vida. E, simultaneamente, vimos-lo exercer a sua autoridade soberana. É que é servo, trabalha incessantemente e de uma forma dedicada. O trabalho do servo não acaba. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos alguém com autoridade. Uma autoridade soberana, como aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E acabamos agora Marcos, mas nós queremos continuar a aprender sobre ele e com ele, para a sua glória. Amém.